Honduras, localizada na América Central, possui uma história vibrante que se estende desde as civilizações pré-colombianas, até os desafios e conquistas de sua era moderna. Este percurso através do tempo ilumina as culturas indígenas, a colonização, a luta pela independência, e a contínua busca de estabilidade e desenvolvimento. As culturas pré-cerâmicas e agrícolas de Honduras refletem um longo processo de adaptação e inovação dos primeiros grupos humanos que se estabeleceram na região. Estima-se que os primeiros habitantes tenham chegado por volta de 12.000 a.C., no final do período Pleistoceno, em uma época em que a América Central apresentava vastas florestas tropicais, fauna abundante e climas variados. Esses primeiros grupos eram provavelmente caçadores-coletores nômades, deslocando-se em pequenos bandos familiares em busca de recursos sazonais. Suas práticas de subsistência dependiam da caça de animais como veados, javalis e roedores, além da coleta de raízes, frutas e vegetais nativos. Durante milhares de anos, essa organização social permitiu que os grupos humanos sobrevivessem de forma sustentável, evitando a exploração excessiva dos recursos naturais. Esses caçadores-coletores utilizavam ferramentas rudimentares, confeccionadas a partir de pedras e ossos. Artefatos arqueológicos, como raspadores, facas e pontas de lança, encontrados em Honduras e outras regiões próximas, fornecem evidências dessas primeiras culturas e de suas estratégias de caça e sobrevivência. O uso dessas ferramentas demonstra uma compreensão crescente do ambiente, com técnicas aprimoradas para a caça e para o processamento de alimentos. Além disso, é provável que os grupos pré-cerâmicos de Honduras também tenham desenvolvido uma rica tradição oral, com mitos e histórias transmitidas entre gerações, embora esses elementos intangíveis da cultura sejam mais difíceis de estudar arqueologicamente. A transição da caça e coleta para a agricultura, que ocorreu por volta de 2000 a.C., marcou uma mudança significativa na organização social e econômica das populações de Honduras. Este período de transição, chamado de período arcaico, trouxe inovações que foram decisivas para o desenvolvimento de uma vida mais sedentária. Com o cultivo do milho, que se tornou um alimento básico, as populações puderam estabelecer assentamentos permanentes ou semi-permanentes, formando aldeias que serviam como pontos de apoio e centros de convivência. Além do milho, outros produtos agrícolas, como feijão, abóbora e pimenta, passaram a ser cultivados, diversificando a dieta e garantindo uma maior estabilidade alimentar. Essa mudança para a agricultura trouxe transformações profundas, pois permitiu o surgimento de uma sociedade mais estruturada e complexa. Com a disponibilidade de alimentos cultivados, as populações de Honduras começaram a crescer, e a divisão do trabalho tornou-se mais pronunciada. Essa divisão permitiu que alguns membros da sociedade se dedicassem a tarefas específicas, como a produção de ferramentas ou a construção de abrigos, enquanto outros se concentravam na agricultura ou no armazenamento de alimentos. Esse processo contribuiu para a formação das primeiras hierarquias sociais, e para a especialização de papéis dentro das comunidades. O desenvolvimento da agricultura também influenciou a espiritualidade e as práticas culturais dos habitantes pré-históricos de Honduras. Com a fixação de aldeias e o controle sobre o ciclo agrícola, a relação entre os seres humanos e o meio ambiente passou a ser vista de maneira diferente, possivelmente levando ao surgimento de crenças religiosas ligadas à fertilidade da terra, ao clima e à abundância das colheitas. Essas crenças podem ter sido simbolizadas em rituais e celebrações sazonais, refletindo o respeito e a dependência das forças naturais. Embora não haja registros escritos desse período, é provável que a vida espiritual e a cosmovisão dos povos pré-cerâmicos já começassem a ser moldadas, de maneira a valorizar a terra e os processos naturais como elementos centrais de sua existência. Com o desenvolvimento das culturas agrícolas antigas, Honduras passou a integrar um fluxo cultural e econômico mais amplo da Mesoamérica. Esta região, que incluía civilizações avançadas como os Olmecas e mais tarde os Maias, exerceu uma influência duradoura sobre as práticas e inovações das sociedades vizinhas, inclusive as de Honduras. Os conhecimentos de cultivo, técnicas de irrigação e até mesmo a domesticação de espécies animais para consumo e trabalho, foram se aprimorando e influenciando a dinâmica social da região.
A agricultura trouxe uma maior estabilidade para essas comunidades, permitindo a formação de redes de troca e a criação de excedentes que podiam ser armazenados ou trocados, promovendo as primeiras formas de comércio regional. Essa estruturação inicial da sociedade e o crescimento da população criaram as bases para o surgimento de centros culturais, e eventualmente, cidades, como as que mais tarde apareceriam na região de Copán, um dos centros maias mais importantes. Portanto, a transição para a agricultura no território hondurenho foi essencial, não apenas para a sobrevivência das comunidades, mas para o desenvolvimento de uma cultura rica e diversificada. A era das culturas pré-cerâmicas e agrícolas antigas em Honduras reflete o início de um processo contínuo de adaptação, inovação e interação com o ambiente e com culturas vizinhas. Este período foi fundamental para a criação das bases da civilização na região, demonstrando a capacidade humana de transformar o ambiente e organizar a vida em sociedade. Assim, os primeiros habitantes de Honduras não apenas sobreviveram, mas também construíram as fundações de uma herança cultural que influenciaria profundamente as civilizações subsequentes, e que ainda ressoa na história e cultura do país moderno. A civilização maia foi um dos maiores e mais sofisticados complexos culturais e políticos da Mesoamérica, e sua influência em Honduras é exemplificada pela cidade de Copán, um dos centros mais importantes dessa cultura no território hondurenho. Fundada por volta do século IV d.C., Copán logo se destacou como um ponto central de poder político, religioso e cultural. Entre os séculos VI e IX, a cidade floresceu intensamente, transformando-se em um núcleo onde se desenvolviam não apenas atividades econômicas, mas também avanços significativos em arquitetura, astronomia, escrita e matemática. A presença dos maias em Copán e a influência de sua cultura na região não foram apenas locais, mas ecoaram em várias outras partes da Mesoamérica, fazendo da cidade um elo de integração cultural. Um dos elementos mais marcantes da civilização maia em Copán foi a construção de grandes templos e monumentos esculpidos, conhecidos como estelas. Essas estelas são monumentos de pedra erigidos para celebrar eventos importantes, como coroações, conquistas militares e outras cerimônias significativas. Além de sua função como documentos históricos, as estelas também revelam um alto nível de habilidade artística e arquitetônica, com entalhes detalhados e retratos dos governantes, que refletiam o status e a grandiosidade da classe dirigente. A série de estelas de Copán oferece uma visão inestimável da vida política e religiosa, uma vez que cada monumento descreve a linhagem e os feitos dos governantes, consolidando a importância da cidade dentro do mundo maia. O sistema de escrita maia, altamente desenvolvido e único entre as civilizações pré-colombianas, também teve grande relevância em Copán. A escrita maia era composta por glifos, símbolos pictográficos que representavam não apenas palavras e conceitos, mas também eventos e indivíduos específicos. Os maias de Copán, portanto, possuíam a capacidade de registrar cronologicamente eventos importantes, como sucessões dinásticas, guerras, alianças políticas e rituais religiosos. Este sistema de escrita era interligado com o conhecimento astronômico maia, um dos mais avançados da época. A observação dos astros permitia que os sacerdotes de Copán elaborassem calendários precisos, os quais guiavam as cerimônias religiosas e influenciavam a vida cotidiana, as colheitas e as práticas agrícolas da população. Este calendário maia era tão avançado que ainda impressiona os estudiosos modernos pela sua precisão e complexidade. A sociedade maia em Copán era altamente hierarquizada, com uma divisão clara entre a elite e o restante da população. A elite era formada por sacerdotes, guerreiros e governantes, que detinham o controle sobre a religião, o poder militar e a política da cidade. Esses líderes eram considerados intermediários entre os deuses e o povo, exercendo funções religiosas e rituais que legitimavam seu poder. As classes inferiores, por sua vez, desempenhavam um papel crucial nas atividades agrícolas e na construção das edificações que hoje caracterizam Copán, como um dos mais belos e imponentes sítios arqueológicos do mundo maia. Esta organização social permitiu o florescimento de uma cultura rica em símbolos, cerimônias e tradições, que fortaleciam a identidade e a coesão do povo maia. Contudo, por volta do século IX, a cidade de Copán começou a enfrentar uma série de crises que resultaram em seu eventual declínio.
As razões exatas para esse colapso ainda são amplamente debatidas entre os arqueólogos e historiadores, mas algumas das principais teorias incluem o esgotamento dos recursos naturais, conflitos internos, mudanças climáticas e pressões populacionais. A degradação do solo devido à agricultura intensiva pode ter dificultado o sustento da população, enquanto a perda de poder e influência dos governantes resultou em instabilidade política e social. Com o enfraquecimento de sua estrutura, Copán acabou abandonada, e a sociedade maia, outrora dominante, fragmentou-se em pequenas unidades independentes, ou tribos que buscavam sobreviver em meio ao colapso. Com o desaparecimento do poderio maia em Copán, outras culturas indígenas emergiram e passaram a ocupar o território hondurenho entre os séculos X e XV. Entre essas culturas, destacam-se os Lencas e os Tolupanes, que desenvolveram suas próprias formas de organização, e adaptaram-se ao ambiente local de maneira distinta dos maias. Os povos indígenas de Honduras constituem uma parte essencial e rica da história e identidade cultural do país, e entre esses grupos destacam-se os Lencas, que desempenharam um papel central na resistência à colonização espanhola, e no desenvolvimento de estruturas sociais e práticas agrícolas avançadas. As evidências arqueológicas indicam que os Lencas habitavam a região ocidental de Honduras, no atual departamento de Lempira, pelo menos desde o século IX. Embora a origem exata desse grupo seja obscura, os Lencas desenvolveram uma cultura rica e coesa, cuja influência é sentida até hoje em Honduras, especialmente nas áreas montanhosas, onde suas práticas agrícolas adaptadas ao ambiente tiveram grande sucesso. A cultura lenca se caracteriza por um sistema agrícola avançado, adaptado ao terreno montanhoso e às condições ecológicas do oeste hondurenho. As técnicas de cultivo em terraços e as práticas sustentáveis permitiram que os Lencas cultivassem uma variedade de alimentos, incluindo milho, feijão, mandioca e frutas locais. Essa prática agrícola assegurou a subsistência e a estabilidade das comunidades Lencas, e foi um dos fatores que contribuiu para a coesão social e a organização comunitária que os caracterizavam. Além disso, os Lencas possuíam um sistema de governança descentralizado, com lideranças locais responsáveis pela tomada de decisões e pela defesa do território. Esse sistema permitia que as diferentes comunidades trabalhassem de forma cooperativa, compartilhando recursos e promovendo uma cultura de ajuda mútua. Com a chegada dos espanhóis no século XVI, os Lencas foram um dos primeiros grupos a resistir ativamente à colonização. Sob a liderança do cacique Lempira, que se tornou um símbolo de resistência indígena em Honduras, os Lencas organizaram uma série de embates contra as forças espanholas. A figura de Lempira é emblemática, pois ele conseguiu unir várias comunidades Lencas, e mobilizar guerreiros em uma luta de defesa de suas terras e modo de vida. A resistência organizada sob Lempira prolongou a presença indígena em várias áreas do oeste hondurenho, e sua luta se tornou uma lenda que é celebrada no país até hoje, como um exemplo de coragem e determinação. Apesar de sua bravura, Lempira acabou sendo assassinado em uma emboscada pelos espanhóis, e a resistência lenca foi eventualmente reprimida. No entanto, o legado de Lempira persiste como um símbolo de orgulho e identidade nacional para Honduras, lembrando a todos a importância da luta indígena pela preservação de sua cultura e autonomia. Além dos Lencas, Honduras era habitada por uma diversidade de outros grupos indígenas, cada um com suas próprias línguas, culturas e práticas de subsistência. Os Tolupanes, também conhecidos como Xicaques, ocupavam a região central de Honduras, e assim como os Lencas, possuíam uma relação forte com o ambiente natural e práticas de caça, coleta e agricultura. A cultura Tolupane era marcada por uma organização comunitária baseada na cooperação e na reciprocidade, elementos que contribuíram para sua resistência e sobrevivência diante da chegada dos colonizadores. Até hoje, os Tolupanes mantêm muitas de suas tradições e continuam a reivindicar seus direitos e territórios ancestrais, enfrentando os desafios da modernidade e da pressão econômica sobre suas terras. Outro grupo importante em Honduras são os Peque, também chamados de Paias, que habitavam áreas de floresta tropical nas regiões centrais e orientais do país. A cultura Peque é uma das mais antigas do território hondurenho, e possui um conhecimento profundo da biodiversidade local. Os Peque desenvolveram uma relação íntima com a floresta, utilizando-a para coletar alimentos, plantas medicinais e recursos naturais.
Eles também praticavam uma agricultura de pequena escala e uma economia de subsistência baseada na caça e na coleta. Apesar dos séculos de colonização e das mudanças impostas ao seu modo de vida, os PEC mantêm vivas muitas de suas práticas tradicionais, incluindo o uso de ervas medicinais e técnicas agrícolas sustentáveis, representando um elo importante com o passado indígena de Honduras. Na costa caribenha, outros grupos indígenas também floresceram, como os Tauacas e os Mesquitos. Os Tauacas, por exemplo, habitavam áreas ribeirinhas e tinham uma forte dependência dos rios para a pesca, a agricultura e o transporte. Eles desenvolveram habilidades excepcionais para a navegação e construíram redes de comércio fluvial, que lhes permitiram interagir com outras comunidades ao longo do litoral e dos rios. Assim como outros grupos indígenas, os Tauacas demonstraram resiliência ao longo dos séculos, e hoje continuam a lutar pela preservação de suas terras e pela valorização de sua cultura. Já os Mesquitos, que habitavam a costa norte e as ilhas da região, desenvolveram uma cultura própria influenciada pela interação com outros povos e culturas, incluindo africanos, europeus e outros indígenas. Devido à sua localização estratégica no litoral caribenho, os Mesquitos tiveram um contato precoce com piratas, comerciantes e colonizadores europeus, e essa interação moldou sua cultura de maneira única. Os Mesquitos formaram uma sociedade mais híbrida, com influências culturais diversas, o que lhes permitiu manter certa autonomia durante o período colonial, negociando com espanhóis e britânicos, e criando alianças que favoreciam sua sobrevivência e autonomia. A diversidade dos povos indígenas de Honduras é, portanto, uma das características mais marcantes da história pré-colombiana do país. Cada grupo trouxe consigo um conjunto de práticas culturais, conhecimentos ecológicos e valores que enriqueceram o território hondurenho, e que continuam a influenciar a sociedade atual. Os Lencas, Tolupanes, PEC, Tauacas e Mesquitos são testemunhas de uma longa trajetória de adaptação e resistência, que moldou suas identidades e modos de vida. Essa riqueza cultural também traz consigo um desafio constante de preservação, já que as pressões econômicas, a exploração de recursos naturais e a expansão urbana ameaçam o modo de vida tradicional dessas comunidades. Contudo, as organizações indígenas e movimentos culturais de Honduras continuam a lutar pela preservação de suas terras, idiomas e tradições, reafirmando a importância da herança indígena para a identidade nacional. A história dos povos indígenas hondurenhos, e especialmente a resistência lenca sob o cacique Lempira, é um lembrete do valor e da dignidade dos primeiros habitantes do país. Ao longo dos séculos, esses povos contribuíram significativamente para a diversidade cultural e para o conhecimento ecológico do território, deixando um legado que ainda inspira e enriquece a sociedade hondurenha moderna. A preservação e o reconhecimento das culturas indígenas de Honduras são, assim, essenciais para entender a identidade nacional e promover um futuro em que a diversidade e o respeito aos direitos dos povos originários sejam verdadeiramente valorizados. A chegada dos espanhóis a Honduras marcou um ponto de transformação histórica e cultural, cujo impacto se estenderia por séculos, alterando profundamente a estrutura social, econômica e cultural das civilizações indígenas, que até então dominavam o território. Em 1502, Cristóvão Colombo chegou à costa norte de Honduras, especificamente a região conhecida como o Cabo de Honduras, durante sua quarta viagem às Américas. Esse contato inicial, ainda que breve, abriu caminho para a exploração e colonização sistemática do território pelos europeus, que se intensificou a partir de 1524, com a chegada dos primeiros conquistadores espanhóis ao interior do país. Honduras rapidamente se tornou um ponto estratégico para o Império Espanhol devido às suas reservas de recursos naturais, principalmente ouro e prata, o que resultou na exploração maciça desses minerais, e na consequente exploração das populações indígenas locais. Os primeiros exploradores e missionários que adentraram o território hondurenho enfrentaram a resistência de várias tribos indígenas, notadamente os Lencas. Os Lencas, que já haviam demonstrado um forte espírito de resistência sob o comando do cacique Lempira, opuseram-se à imposição espanhola de domínio e tentaram proteger suas terras e modos de vida ancestrais. A resistência indígena foi marcada por confrontos violentos e movimentos organizados de defesa territorial.
As batalhas entre os espanhóis e os povos indígenas, como os Lencas, se destacam na história de Honduras pela bravura e resiliência dos nativos, que mesmo com recursos limitados, lutaram bravamente para preservar sua liberdade e autonomia. Com a consolidação do domínio espanhol, Honduras passou a ser inserida no sistema colonial espanhol, caracterizado pela exploração econômica e a subjugação dos povos indígenas. A mineração de ouro e prata rapidamente se tornou a atividade econômica central, impulsionando a economia da colônia e abastecendo a coroa espanhola. Esse processo de exploração mineral dependia do trabalho intensivo de mão de obra indígena, que era obrigada a trabalhar nas minas sob condições extremas, conhecidas pelo regime de Mita, imposto pelos colonizadores. Este regime forçava os indígenas a realizar trabalhos pesados e perigosos, em ambientes insalubres e sem qualquer tipo de proteção, o que resultou na morte de muitos deles. O trabalho nas minas era exaustivo e insalubre, levando a uma queda acentuada da população indígena devido às condições de trabalho, à violência e à introdução de doenças europeias, como a varíola e o sarampo, para as quais os indígenas não tinham imunidade. A imposição da cultura e da religião espanhola foi outro pilar da colonização. Os missionários católicos foram enviados para converter a população indígena ao cristianismo, promovendo uma culturação forçada e a destruição de muitos aspectos das culturas tradicionais indígenas. Os missionários estabeleceram missões e criaram estruturas que facilitassem o controle religioso e cultural dos indígenas, forçando-os a adotar a língua, os costumes e os valores europeus. Este processo de catequização visava não só a conversão religiosa, mas também a subjugação ideológica, de modo a moldar a população local dentro dos moldes do sistema colonial. Ao mesmo tempo, houve uma tentativa de erradicar as práticas culturais indígenas, como seus rituais e crenças, considerados heréticos pelos missionários. Contudo, muitas dessas tradições e conhecimentos foram preservados clandestinamente, e continuam presentes na cultura hondurenha. O impacto da mineração e da exploração colonial em Honduras gerou uma série de mudanças demográficas e ambientais. A necessidade de mão de obra nas minas levou à importação de escravos africanos, o que resultou na introdução de novas culturas e etnias na região. A população hondurenha, portanto, passou a se constituir de uma complexa mistura de indígenas, europeus e africanos, o que formou a base da diversidade étnica e cultural de Honduras contemporânea. Essa miscigenação também deu origem a uma série de práticas culturais, religiosas e linguísticas, que fundiram tradições indígenas, africanas e europeias, criando um mosaico cultural único. A exploração colonial e a criação de uma economia baseada na extração de recursos, resultaram em uma dependência estrutural de Honduras em relação aos interesses da coroa espanhola. Essa exploração não apenas exauriu os recursos naturais do território, mas também transformou Honduras em uma sociedade profundamente desigual, onde a maioria da população vivia em condições de pobreza e subordinação, enquanto os lucros das atividades econômicas eram enviados para a metrópole. Esta desigualdade estrutural permaneceu como um legado duradouro da colonização, influenciando a organização socioeconômica do país nos séculos seguintes. A colonização também levou a mudanças drásticas na organização territorial e política do país. O estabelecimento de cidades e centros administrativos coloniais, como a cidade de Trujillo, reforçou o domínio espanhol e consolidou Honduras como uma parte importante da Capitania Geral da Guatemala. Estes centros tornaram-se núcleos de administração e controle, de onde eram coordenadas as atividades econômicas, e de onde partiam as expedições que buscavam expandir o domínio espanhol. As cidades coloniais também funcionavam como centros de disseminação cultural, promovendo os valores e as normas europeias, e moldando a sociedade local de acordo com os interesses da coroa espanhola. Os séculos de exploração colonial deixaram marcas profundas na estrutura social, econômica e cultural de Honduras, que ainda se refletem na sociedade moderna. A destruição de culturas indígenas, a expropriação de terras, a imposição religiosa e a exploração econômica, são alguns dos aspectos que exemplificam o impacto devastador da colonização espanhola. A resistência indígena, por outro lado, permanece como um símbolo de luta pela dignidade e autonomia, representada especialmente pela figura de Lempira, que é hoje um herói nacional em Honduras. O processo de colonização espanhola em Honduras,
portanto, moldou a trajetória histórica do país, gerando uma série de desafios sociais e culturais que continuariam a influenciar a sociedade hondurenha muito depois da independência. As raízes das desigualdades e das tensões sociais encontradas no país remontam à exploração colonial e à estrutura imposta pela coroa espanhola, criando um cenário complexo que seria enfrentado pelas gerações seguintes. Ao mesmo tempo, a fusão de tradições indígenas, africanas e espanholas criou uma herança cultural rica, que hoje é parte fundamental da identidade nacional hondurenha. A história da chegada dos espanhóis e da exploração subsequente de Honduras é, portanto, uma história de resistência, adaptação e transformação cultural, cujos efeitos continuam a ser sentidos e comemorados na vida contemporânea do país. A mestiçagem em Honduras, processo iniciado durante o período colonial, desempenhou um papel central na formação de uma nova identidade cultural no país, sendo o resultado de complexas interações entre os povos indígenas, colonizadores espanhóis e africanos trazidos como escravizados. Esse processo de fusão cultural criou uma sociedade mestiça única, caracterizada por uma rica combinação de tradições, línguas, práticas religiosas e conhecimentos. Ao longo dos séculos, as influências indígenas, africanas e europeias se entrelaçaram, moldando a cultura hondurenha de maneira profunda e significativa. O processo de colonização espanhola desencadeou uma transformação demográfica e cultural em Honduras, onde os colonizadores impuseram suas normas sociais e religiosas, enquanto os indígenas resistiam, e ao mesmo tempo, adaptavam-se a certas imposições. Os espanhóis chegaram à região em meados do século XVI, e ao se estabelecerem no território, trouxeram consigo a religião católica, a língua castelhana, e suas próprias estruturas sociais e econômicas. O objetivo inicial era a exploração dos recursos naturais, especialmente nas minas, o que exigia uma força de trabalho massiva. Para suprir essa necessidade, os espanhóis usaram mão de obra indígena, e posteriormente, africana, devido às perdas populacionais entre os indígenas causadas por doenças e trabalho forçado. Os indígenas, entre eles os Lencas, Tolupanes e outros grupos, eram portadores de uma rica tradição cultural que incluía práticas agrícolas, rituais espirituais, sistemas próprios de governança, e conhecimento sobre a flora e fauna locais. Com a chegada dos espanhóis, esses grupos foram forçados a integrar aspectos da cultura europeia, mas ao mesmo tempo, mantiveram vivas muitas de suas tradições. A adaptação cultural, que mesclava elementos europeus e indígenas, é visível nas práticas de subsistência, nos rituais comunitários e nas tradições festivas que continuam até hoje. As festividades católicas, por exemplo, ganharam características indígenas, enquanto as práticas de cultivo e uso da terra combinam técnicas indígenas e europeias. Além disso, a chegada de africanos escravizados ampliou ainda mais a diversidade cultural em Honduras. Esses africanos vieram principalmente da África Ocidental e Central, trazendo consigo práticas religiosas, musicais e linguísticas que se fundiram ao contexto local. A cultura africana influenciou aspectos fundamentais da sociedade hondurenha, desde as expressões musicais, como a marimbá e os ritmos caribenhos, até elementos da culinária, como o uso de ingredientes específicos e modos de preparo herdados de tradições africanas. As danças e ritmos que hoje se manifestam no país, especialmente em regiões costeiras, como a do povo garífuna, são exemplos visíveis da presença africana, sendo uma marca distintiva da cultura hondurenha e caribenha. A mestiçagem cultural também se refletiu no idioma e nas práticas religiosas. O espanhol se tornou a língua oficial, mas absorveu termos indígenas e africanos, criando um vocabulário local que reflete a diversidade cultural do país. Na religiosidade, a fusão é ainda mais notável. A Igreja Católica, que era a instituição dominante, teve que adaptar suas práticas para permitir uma integração mais harmoniosa das tradições indígenas e africanas. Muitas vezes, elementos das cosmologias indígenas e africanas foram incorporados discretamente nas práticas cristãs, resultando em uma religiosidade sincrética, onde santos católicos são reverenciados de maneira que inclui rituais e simbolismos de outras culturas. Em regiões específicas, como nas comunidades garífunas, essa mistura é ainda mais evidente, com práticas espirituais que reverenciam ancestrais africanos ao lado de figuras do catolicismo.
Outro aspecto importante é o papel da mestiçagem na formação de identidades regionais. A convivência entre povos de origens diversas incentivou a criação de uma sociedade hondurenha plural, onde cada região possui características culturais próprias. Nas áreas costeiras, por exemplo, a cultura garífuna, de herança africana e indígena, é predominante e possui uma identidade cultural forte. Já nas áreas montanhosas e rurais do interior, há uma influência mais notável das tradições indígenas e europeias. Essa diversidade regional resultou em uma rica tapeçaria cultural, com diferentes regiões contribuindo de forma única para o conjunto cultural hondurenho. A identidade mestiça hondurenha também se consolidou no plano político e social. Durante o período colonial, as desigualdades e hierarquias raciais eram acentuadas, com os espanhóis ocupando o topo da estrutura social, e os indígenas e africanos submetidos a condições de servidão. No entanto, com o passar do tempo e as lutas pela independência no início do século XIX, a população mestiça emergiu como uma força social importante, reivindicando direitos e um papel significativo na construção do país. A independência de Honduras em 1821 abriu caminho para uma redefinição da identidade nacional, onde a mestiçagem foi celebrada como parte essencial da herança cultural e social do país. A culinária hondurenha é outro exemplo do impacto da mestiçagem. Os pratos típicos do país, como tamares, baleadas e pupusas, refletem uma fusão de influências indígenas, africanas e espanholas. Ingredientes como milho, utilizado em preparações indígenas desde os tempos pré-colombianos, misturam-se a técnicas e ingredientes europeus, como o uso de carne suína e laticínios, introduzidos pelos colonizadores. Os temperos e técnicas de cozimento também trazem traços africanos, especialmente nas regiões costeiras, onde o uso de leite de coco e frutos do mar tem raízes nas práticas culinárias dos africanos escravizados. Esse legado culinário é um exemplo tangível de como a mestiçagem moldou a cultura hondurenha de maneira única. Portanto, a formação de uma nova cultura mestiça em Honduras foi um processo multifacetado, que se desenrolou ao longo de séculos, e que resultou em uma sociedade profundamente marcada pela diversidade. A convivência de indígenas, africanos e espanhóis, com todas as suas trocas e conflitos, criou uma identidade nacional complexa e rica, que resiste e evolui até os dias de hoje. O legado da mestiçagem é celebrado e sentido em cada aspecto da vida hondurenha, desde a língua, música, religiosidade e culinária, até a estrutura social e o sentimento de pertencimento à nação. A identidade hondurenha é, em suma, uma síntese de histórias e culturas, que juntas, formaram um povo resiliente, diverso e orgulhoso de sua herança plural. A independência de Honduras da Espanha, formalizada em 1821, foi um marco histórico profundamente influenciado pelos movimentos de independência latino-americanos, que tomavam forma em países vizinhos. Inspirados pelos ideais de liberdade e autodeterminação, líderes políticos e militares em Honduras começaram a questionar o domínio espanhol, e a buscar uma nova identidade nacional. A independência foi, em parte, motivada pelas desigualdades impostas pelo sistema colonial, que havia privilegiado a elite espanhola e marginalizado os povos indígenas e mestiços. A ideia de uma América Central unida também ganhou força, e Honduras se uniu a outras províncias para declarar independência em setembro de 1821, como parte de um esforço conjunto na região para se libertar do jugo colonial. Após a declaração de independência, Honduras, juntamente com outras províncias da América Central, enfrentou uma série de decisões cruciais sobre seu futuro político e econômico. Inicialmente, o país optou por fazer parte do Império Mexicano de Agustín de Iturbide, na tentativa de assegurar estabilidade e proteção contra uma possível retomada do poder por parte da Espanha. No entanto, esse vínculo foi breve. O Império Mexicano rapidamente se dissolveu em 1823, após o colapso do regime de Iturbide, e Honduras, então, integrou-se às Províncias Unidas da América Central, uma federação que incluía Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Esse período de união foi ao mesmo tempo promissor e conturbado, com Honduras e seus vizinhos tentando consolidar uma identidade regional, enquanto enfrentavam desafios significativos de coesão interna.
A experiência de Honduras nas Províncias Unidas da América Central revelou tanto o potencial quanto as limitações de uma União Centro-Americana. A ideia de uma federação prometia força coletiva contra interferências externas e uma economia unificada, mas também trouxe à tona as profundas divisões internas entre as províncias. Honduras e seus aliados se viram divididos entre liberais e conservadores. Os liberais defendiam a descentralização e o fortalecimento das autonomias locais, enquanto os conservadores queriam um governo central forte. Essas divergências ideológicas intensificaram-se ao longo da década de 1820, gerando instabilidade e conflitos armados frequentes, que enfraqueceram a federação. As tensões políticas e militares tornaram-se insustentáveis, e em 1838, a União das Províncias Unidas da América Central chegou ao fim, quando Honduras se retirou formalmente e declarou-se uma república independente. Esse ato de separação foi significativo, pois marcou o início de uma nova era em Honduras, onde o país começaria a moldar sua identidade nacional e governar de forma autônoma. A saída da federação foi motivada tanto pela instabilidade política regional, quanto pelo desejo dos líderes hondurenhos de evitar a imposição de um governo centralizado, que não refletisse os interesses e necessidades específicas do país. No entanto, a transição para a independência plena não foi fácil, pois o país enfrentou desafios internos e externos que ameaçaram sua estabilidade. Nos anos que se seguiram à independência, Honduras enfrentou uma série de crises políticas e econômicas, enquanto tentava estabelecer instituições governamentais funcionais e uma economia sustentável. As divisões ideológicas persistentes entre liberais e conservadores continuaram a influenciar a política hondurenha, levando a conflitos internos que afetaram negativamente o desenvolvimento do país. Os conservadores defendiam uma estrutura mais centralizada e tradicional, muitas vezes associada à Igreja Católica, enquanto os liberais buscavam reformas mais progressistas, como a separação entre Igreja e Estado e a promoção de políticas de livre comércio. Essa luta de poder refletia uma disputa sobre a visão de país que Honduras deveria construir, com ambos os lados desejando consolidar uma identidade, que fosse ao mesmo tempo independente e resiliente diante das pressões internacionais. A independência também trouxe desafios econômicos significativos para Honduras, que precisava encontrar maneiras de se sustentar economicamente sem o apoio da estrutura colonial espanhola. A agricultura, especialmente a produção de café e banana, começou a desempenhar um papel central na economia hondurenha, mas o desenvolvimento econômico foi prejudicado pela falta de infraestrutura e pela instabilidade política. A necessidade de modernizar a economia e criar uma base econômica autossuficiente levou a novas alianças e parcerias comerciais, mas também a uma dependência econômica de países estrangeiros, o que limitava a autonomia econômica do país. Durante este período, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha começaram a exercer uma influência crescente sobre Honduras, especialmente no setor agrícola, o que moldaria o futuro político e econômico do país nas décadas seguintes. Além disso, a independência colocou Honduras em um cenário internacional complexo, onde o país precisou lidar com as ambições de potências estrangeiras e proteger sua soberania em meio a uma crescente influência internacional na América Latina. A jovem república se viu vulnerável à interferência externa, especialmente dos Estados Unidos, que enxergavam a América Central como uma área de interesse estratégico. Esse contexto internacional exerceu uma pressão adicional sobre o governo hondurenho, que tentava equilibrar sua independência recém-adquirida, com a necessidade de parcerias econômicas e a ameaça de intervenções estrangeiras. A construção de uma identidade nacional e de instituições governamentais estáveis era, portanto, não apenas um desafio interno, mas também uma questão de sobrevivência em um cenário geopolítico em rápida transformação. A independência de Honduras em 1821, e sua posterior separação das Províncias Unidas da América Central em 1838, foram marcos fundamentais que moldaram a trajetória histórica e política do país. A luta pela independência foi marcada pelo desejo de autonomia e pela aspiração de um futuro livre de dominação colonial, mas também revelou as divisões e desafios que o país enfrentaria na construção de uma nação coesa e próspera. A identidade nacional hondurenha começou a ser forjada nesse período, marcada por uma tensão constante entre as influências coloniais, os interesses estrangeiros e as aspirações locais de autossuficiência e estabilidade.
A independência de Honduras é assim, não apenas um evento histórico, mas um processo contínuo de definição da identidade e da soberania do país, que continua a influenciar sua trajetória até os dias atuais. O século XIX e o início do século XX em Honduras foram períodos marcados por uma instabilidade política profunda, alimentada por conflitos entre facções políticas liberais e conservadoras. Essas facções divergiam em relação a visões de governança, desenvolvimento econômico e relações internacionais. Os liberais, influenciados pelas ideias de modernização e secularização, defendiam reformas que limitassem o poder da Igreja Católica e promovessem uma economia de mercado aberta, com investimentos externos e políticas de livre comércio. Os conservadores, por outro lado, buscavam preservar as estruturas tradicionais, incluindo um papel forte da Igreja, e priorizavam uma economia mais fechada e regulada. A oposição entre esses dois grupos tornou-se uma constante, gerando conflitos que muitas vezes desembocaram em guerras civis, golpes de Estado e até mesmo intervenções estrangeiras, fatores que colocaram em risco a coesão social e o desenvolvimento econômico do país. O primeiro grande período de instabilidade ocorreu logo após a independência, e foi exacerbado pela desintegração das Províncias Unidas da América Central, em 1838. Honduras, que inicialmente fazia parte dessa federação, decidiu retirar-se em busca de uma identidade nacional própria, mas essa escolha trouxe consigo disputas sobre o modelo de governo e a alocação de recursos econômicos. Os conservadores, com apoio de elites tradicionais, buscavam uma abordagem mais centralizadora e protegida, enquanto os liberais viam a modernização como um caminho para a prosperidade. Essas tensões frequentemente resultavam em conflitos armados e em uma série de golpes, onde sucessivos governos eram depostos e substituídos por líderes da facção oposta. Essa prática perpetuou um ciclo de violência e insegurança, que dificultava a implementação de políticas duradouras, e afetava profundamente a vida da população. O envolvimento estrangeiro intensificou ainda mais esses conflitos. Honduras, com sua posição estratégica na América Central e seus recursos naturais, como a mineração e a agricultura, era alvo do interesse de potências externas, especialmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Essas nações viam a instabilidade política interna de Honduras como uma oportunidade para expandir sua influência econômica e política. Companhias estrangeiras, particularmente no setor de exportação de frutas, obtiveram concessões lucrativas, que lhes deram controle significativo sobre terras e infraestrutura hondurenha. Em troca de favores políticos e econômicos, essas companhias ajudaram a financiar facções políticas, apoiando os liberais em alguns momentos e os conservadores em outros, conforme seus próprios interesses econômicos ditavam. Esse envolvimento externo, no entanto, minava a autonomia do país, e alimentava ainda mais as divisões internas, já que cada facção se via obrigada a aceitar apoio estrangeiro para manter sua posição no poder. As intervenções estrangeiras incluíram não apenas apoio econômico e logístico, mas também, em alguns casos, intervenções militares diretas. Um dos episódios mais notáveis ocorreu em 1907, quando uma intervenção dos Estados Unidos visava estabilizar a situação e proteger interesses comerciais americanos em Honduras. Além disso, as relações de Honduras com seus vizinhos também eram frequentemente conflituosas, em especial com El Salvador, com quem compartilhou disputas territoriais e rivalidades políticas. Essa relação tensa foi exacerbada pela questão das fronteiras mal delimitadas, e pela competição econômica entre as duas nações, que tinham populações e economias agrárias semelhantes, frequentemente competindo pelos mesmos mercados de exportação. Durante o século XIX e início do XX, Honduras foi palco de uma série de tentativas de união com outras nações da América Central, visando tanto a proteção contra influências estrangeiras, quanto a estabilização da política interna. Em 1856, Honduras participou de uma aliança centro-americana, contra o filibusteiro americano William Walker, que havia tomado o controle da Nicarágua, com o intuito de estabelecer uma ditadura apoiada por interesses pró-escravidão dos Estados Unidos. A resistência ao avanço de Walker foi um raro momento de unidade na região, e Honduras desempenhou um papel importante na expulsão de suas forças.
Contudo, essas alianças regionais, embora temporariamente benéficas, não conseguiram superar as divisões internas hondurenhas. Ao longo do século XIX, diversas tentativas de recriar uma federação centro-americana falharam, em parte devido às rivalidades entre liberais e conservadores, tanto em Honduras quanto nos países vizinhos. A instabilidade política e os constantes conflitos internos também tiveram um impacto significativo na economia hondurenha. Com a sucessão de governos e as frequentes interrupções causadas por revoltas e conflitos armados, o país teve dificuldade em desenvolver uma infraestrutura econômica estável. As terras cultiváveis e os recursos minerais eram frequentemente transferidos de mãos conforme as mudanças de governo, o que desestimulava investimentos de longo prazo e gerava uma dependência da exploração de recursos por empresas estrangeiras. Essa dependência foi particularmente evidente no setor das plantações de banana, que a partir do final do século XX, passou a ser dominado por empresas norte-americanas. Essas empresas não apenas controlavam vastas extensões de terra, mas também exerciam grande influência sobre a política nacional, consolidando um sistema que ficou conhecido como República das Bananas, em que o poder econômico externo ditava as direções da política interna, e reforçava a instabilidade. O século XIX e o início do século XX em Honduras foram períodos de conflitos internos marcados por uma forte polarização entre liberais e conservadores, que buscavam impor suas visões opostas sobre o futuro do país. Essas divisões foram exacerbadas pela intervenção de potências estrangeiras, especialmente os Estados Unidos, que viam em Honduras uma oportunidade para expandir sua influência econômica. O resultado foi um ciclo contínuo de instabilidade, onde golpes de Estado e conflitos territoriais tornaram-se quase rotineiros, prejudicando o desenvolvimento do país e dificultando a consolidação de uma identidade nacional coesa. Essas décadas de conflito deixaram cicatrizes duradouras na sociedade hondurenha, que até hoje enfrenta desafios relacionados à estabilidade política e à construção de uma economia que sirva aos interesses da população em geral, e não apenas de interesses externos. A história de conflitos e intervenções moldou, portanto, não apenas o passado, mas também o presente de Honduras, que continua a lidar com os legados de um período marcado por divisões internas e influência estrangeira. No final do século XIX e início do século XX, Honduras viu-se profundamente moldada por uma crescente influência estrangeira, em particular por empresas norte-americanas de exportação de frutas, que se estabeleceram no país atraídas por suas vastas terras férteis e clima propício ao cultivo de bananas. Esse contexto levou à consolidação de um sistema econômico e político, que deu origem à expressão República das Bananas, um termo que reflete a dependência econômica e a submissão das instituições hondurenhas aos interesses de companhias estrangeiras. Entre essas, destacaram-se a United Fruit Company e a Standard Fruit Company, que passaram a exercer um papel hegemônico sobre as terras, a política e até mesmo a infraestrutura do país. A presença dessas companhias foi determinante para a economia e sociedade hondurenha, mas também resultou em consequências profundas, muitas vezes negativas, para a autonomia política e o desenvolvimento social de Honduras. A United Fruit Company, fundada em 1899 e amplamente conhecida por seu papel nos países da América Central, começou suas operações em Honduras no início do século XX, estabelecendo vastas plantações de banana. A Standard Fruit Company, que posteriormente se tornou a Dolly Food Company, também se expandiu para Honduras, promovendo uma competição feroz com a United Fruit Company pelo domínio do mercado. Essas empresas compravam enormes porções de terras a preços muito baixos, muitas vezes em áreas costeiras estratégicas, onde construíram suas próprias infraestruturas, como portos, estradas e ferrovias, necessárias para escoar suas mercadorias. Em vez de contribuir para o desenvolvimento de uma infraestrutura nacional, essas construções visavam quase exclusivamente facilitar o transporte das bananas até os Estados Unidos e Europa. Esse controle sobre as terras e a infraestrutura dava às companhias um poder sem precedentes sobre o território hondurenho, permitindo que ditassem os termos da economia e da política local. Além da influência econômica, as companhias bananeiras exerceram uma influência direta sobre o governo hondurenho, usando seu poder financeiro para moldar decisões políticas que beneficiavam seus interesses comerciais.
Em muitos casos, essas empresas financiavam campanhas políticas de candidatos favoráveis às suas operações, ou até mesmo envolviam-se em golpes de Estado para garantir a proteção de seus negócios. Com o apoio de governos estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, as empresas conseguiram neutralizar qualquer movimento local que ameaçasse seus interesses. O governo hondurenho, por sua vez, tornou-se altamente dependente dos impostos e taxas pagos por essas companhias, o que o impelia a adotar políticas que favoreciam o setor de exportação, em detrimento de uma diversificação econômica. Como resultado, Honduras permaneceu atada a uma estrutura econômica, que beneficiava a poucos e limitava a autonomia política do país. Esse modelo de produção teve implicações sociais e ambientais de longo alcance. Nas regiões controladas pelas empresas, trabalhadores hondurenhos viviam em condições frequentemente exploratórias, sujeitos a baixos salários e jornadas exaustivas. As companhias bananeiras, além de empregarem grande parte da população local, forneciam serviços essenciais, como habitação e saúde, mas sempre em condições precárias, e com o propósito de garantir a lealdade e a disponibilidade dos trabalhadores. Essas condições, somadas ao controle quase absoluto das companhias sobre a vida local, criaram uma estrutura de poder onde as empresas agiam como governos paralelos. Qualquer tentativa de organizar sindicatos, ou reivindicar melhores condições de trabalho era reprimida pelas empresas, que contavam com o apoio do governo hondurenho para reprimir movimentos trabalhistas. Do ponto de vista ambiental, a monocultura intensiva de bananas causou sérios danos ao ecossistema hondurenho. A prática da queima e da limpeza de grandes extensões de terra para o cultivo de banana resultou na perda de biodiversidade e no esgotamento do solo. Além disso, as companhias utilizavam grandes quantidades de produtos químicos e pesticidas para manter as plantações, o que gerava problemas de saúde para a população local, e causava a contaminação de rios e outras fontes de água. Esse tipo de produção desenfreada, orientada exclusivamente para o lucro, teve pouco ou nenhum compromisso com a sustentabilidade ambiental, deixando Honduras com problemas ecológicos que ainda perduram. A concentração de poder e recursos nas mãos das companhias norte-americanas criou uma estrutura econômica extremamente desigual, onde a maior parte da riqueza gerada pelo setor de exportação de bananas beneficiava os Estados Unidos e as elites empresariais, enquanto a população hondurenha via-se excluída dos ganhos. Em vez de estimular um desenvolvimento econômico diversificado, a dependência das exportações de banana deixou Honduras vulnerável às flutuações do mercado internacional. Qualquer queda na demanda por bananas ou alteração nos preços gerava crises econômicas agudas, uma vez que o país não possuía uma economia interna forte o suficiente para absorver os impactos. Esse modelo limitou o crescimento de setores como a indústria e o comércio interno, mantendo a economia hondurenha em uma posição de extrema fragilidade. O legado das repúblicas das bananas na América Central, em particular em Honduras, é, portanto, um exemplo claro das consequências da interferência estrangeira e do capitalismo monopolista em países em desenvolvimento. Embora tenha proporcionado um crescimento econômico inicial e um aumento nas exportações, a presença das companhias de banana consolidou um sistema de exploração e controle, que restringiu o desenvolvimento autossustentável de Honduras. Os impactos econômicos, sociais e ambientais gerados por esse modelo deixaram marcas profundas na história do país, que até hoje enfrenta desafios relacionados à sua herança de dependência econômica e à luta por uma governança autônoma. O século XX em Honduras foi marcado por intensas transformações políticas e sociais, alternando entre períodos de ditaduras militares e tentativas de democratização. Esse contexto reflete uma luta histórica entre as forças conservadoras e os anseios de maior participação política e justiça social. Durante grande parte desse período, a instabilidade política foi exacerbada pela influência externa, sobretudo dos Estados Unidos, que através do apoio a ditaduras militares e a companhias bananeiras, exerceu um papel decisivo na política hondurenha. A alternância entre governos autoritários e tentativas de reformas democráticas expressa a complexa trajetória de Honduras rumo à modernização política e à busca de um modelo de governança que refletisse os interesses da população, especialmente dos trabalhadores e camponeses, que foram por muito tempo marginalizados.
Nos anos 1950, Honduras passou por um dos momentos mais turbulentos de sua história, quando os trabalhadores das plantações de banana, insatisfeitos com as condições precárias de trabalho impostas pelas companhias estrangeiras, deram início a um movimento sindical, que se tornaria um marco na luta por direitos trabalhistas. Esse período foi marcado por greves e protestos, como a famosa greve de 1954, que mobilizou milhares de trabalhadores contra a United Fruit Company e outras corporações. O movimento expôs a profunda desigualdade social e econômica que permeava o país, bem como a influência das empresas estrangeiras nas políticas nacionais. A greve de 1954 foi crucial para o desenvolvimento do sindicalismo em Honduras, e pressionou o governo a implementar reformas trabalhistas, mesmo que limitadas, visando a melhorar as condições de trabalho e salários. No entanto, essas reformas, ainda que significativas, não foram suficientes para mitigar as tensões sociais, que continuaram a crescer à medida que as demandas populares encontravam barreiras no conservadorismo das elites políticas. Nos anos 1960 e 70, a América Latina viveu uma onda de governos militares, e Honduras não foi exceção. O país foi governado por ditaduras militares, que em grande medida, priorizaram a estabilidade e a repressão em detrimento dos direitos civis e das reformas sociais. Em 1963, um golpe militar liderado pelo general Osvaldo López Arellano, destituiu o governo eleito democraticamente de Ramón Villeda Morales, instalando uma ditadura que perduraria por quase uma década. Este período ficou marcado pela repressão dos movimentos sindicais e camponeses, e pelo alinhamento com a política externa dos Estados Unidos, que em plena Guerra Fria, apoiava regimes autoritários que se opusessem ao comunismo na região. Para a população, o regime militar representou a continuidade das desigualdades e a falta de liberdade, enquanto os militares consolidavam seu poder, e mantinham Honduras como um estado clientela dos interesses norte-americanos. Ainda assim, a pressão internacional por democratização, e os crescentes conflitos internos, levaram a tentativas de reforma e abertura política. O início dos anos 1980 foi um ponto de inflexão para Honduras, quando o governo militar começou a enfrentar a demanda popular por uma transição democrática, e a influência internacional que exigia maior respeito pelos direitos humanos. Em 1981, Honduras finalmente promulgou uma nova Constituição, que representou uma esperança para o futuro democrático do país. A Constituição de 1982 estabeleceu o quadro para um sistema democrático multipartidário, e buscou limitar o poder das Forças Armadas, criando uma estrutura institucional mais equilibrada, e dando aos cidadãos maior participação nos assuntos do governo. Com isso, iniciou-se um período de transição para a democracia, que trouxe expectativas de um futuro menos autoritário e mais inclusivo. Entretanto, o processo de democratização foi repleto de desafios. Mesmo com a nova Constituição, o poder militar continuou a influenciar fortemente a política nacional, e a dependência econômica de Honduras em relação aos Estados Unidos manteve o país atrelado às dinâmicas externas. O cenário político hondurenho nos anos 1980 também foi profundamente afetado pelo contexto da Guerra Fria, com o país servindo como uma base para operações dos Estados Unidos contra os movimentos de guerrilha na Nicarágua e em El Salvador. Durante esse período, as Forças Armadas hondurenhas receberam apoio logístico e financeiro dos Estados Unidos, e o território do país foi utilizado para treinamentos e operações encobertas, fortalecendo assim a presença militar. Esse apoio reforçou a militarização do país, e dificultou a implementação de um processo democrático pleno, pois o poder dos militares continuou a pesar sobre o governo civil. Apesar dessas dificuldades, o período pós-1981 foi fundamental para o fortalecimento das instituições democráticas em Honduras. Os anos subsequentes foram marcados por eleições regulares e pela alternância de poder entre partidos, consolidando progressivamente um modelo democrático. No entanto, a instabilidade política continuou a ser uma característica constante, com frequentes denúncias de corrupção, fraudes eleitorais e dificuldades na implementação de políticas públicas, que realmente beneficiassem a população. A nova democracia teve que lidar com o legado das décadas anteriores de autoritarismo e influência estrangeira, o que resultou em uma fragilidade institucional persistente, e na dificuldade de garantir os direitos civis e sociais da população.
A trajetória hondurenha entre ditaduras e reformas no século XX reflete uma luta contínua entre forças conservadoras e demandas populares por justiça social e participação política. A transição para a democracia em 1981 foi um marco histórico importante, mas não conseguiu superar completamente o autoritarismo enraizado, nem as pressões econômicas e políticas externas que influenciaram o país. Ainda hoje, Honduras lida com os resquícios desse passado, na busca por consolidar uma democracia que possa atender às necessidades de sua população, e superar a herança de desigualdade e instabilidade, que caracterizou grande parte de sua história recente. O conflito entre Honduras e El Salvador em 1969, popularmente conhecido como a Guerra do Futebol, é um dos eventos mais marcantes da história da América Central no século XX. Embora o nome se refira às tensões exacerbadas durante partidas de futebol nas eliminatórias para a Copa do Mundo, as causas profundas desse confronto foram muito mais complexas, envolvendo disputas econômicas, sociais e políticas entre os dois países. Esse breve, mas intenso conflito revela as dificuldades estruturais da região e as desigualdades que perpetuavam a tensão entre os estados centro-americanos, além de expor a vulnerabilidade dos sistemas de governança nesses países, onde questões internas acabaram sendo refletidas em disputas regionais. O pano de fundo da guerra era um cenário de extrema desigualdade social, marcado pelo crescimento populacional e pela alta concentração de terras nas mãos de poucos latifundiários, tanto em Honduras quanto em El Salvador. A partir dos anos 1930, camponeses salvadorenhos começaram a migrar para Honduras, em busca de terras e melhores condições de vida. Honduras possuía uma maior extensão territorial, e até então, uma menor densidade populacional, o que parecia viável para acolher essa imigração. Contudo, a ausência de políticas de reforma agrária e a exploração dos camponeses acabaram gerando conflitos entre os trabalhadores rurais hondurenhos e os imigrantes salvadorenhos. À medida que essa situação se agravava, a pressão sobre o governo hondurenho aumentou, com elites locais e camponeses exigindo políticas mais rigorosas de controle da imigração e de proteção das terras hondurenhas. Essas tensões culminaram em 1969, quando o governo hondurenho, pressionado internamente, começou a implementar políticas de redistribuição de terras, que atingiam diretamente os imigrantes salvadorenhos. Milhares de famílias foram forçadas a deixar suas terras, desencadeando uma crise humanitária. Nesse contexto de deterioração das relações, ocorreram as partidas entre Honduras e El Salvador para a classificação na Copa do Mundo de 1970, que exacerbaram ainda mais o clima de rivalidade. Durante os jogos, houve demonstrações de hostilidade por parte dos torcedores de ambos os países, o que aumentou ainda mais o nacionalismo exacerbado e as tensões sociais. Em um ambiente já inflamado, esses eventos esportivos serviram como uma faísca para a deflagração do conflito armado. Em 14 de julho de 1969, El Salvador lançou um ataque aéreo e terrestre sobre Honduras, iniciando o conflito que duraria apenas 4 dias, mas deixaria um impacto profundo. As forças salvadorenhas avançaram rapidamente, tomando várias regiões de fronteira, enquanto Honduras tentava organizar uma resposta defensiva. A Guerra do Futebol destacou a fragilidade militar dos dois países, que possuíam recursos limitados e infraestrutura precária. A intervenção da Organização dos Estados Americanos, OEA, foi crucial para mediar um cessar-fogo em 18 de julho de 1969, apenas 4 dias após o início das hostilidades. Embora o conflito tenha sido curto, suas consequências foram duradouras. Milhares de pessoas morreram ou ficaram feridas, e a infraestrutura das regiões de fronteira foi amplamente destruída. A guerra deixou cicatrizes profundas na relação entre Honduras e El Salvador, e teve impactos socioeconômicos devastadores. Para os salvadorenhos que viviam em Honduras, o conflito resultou em uma nova onda de deportações e expulsões, agravando a crise migratória e as tensões econômicas na região. Muitos imigrantes perderam seus meios de subsistência e retornaram a El Salvador, onde a escassez de terras e a pobreza eram problemas sérios, aumentando a pressão sobre o governo salvadorenho. Por outro lado, Honduras,
que também sofreu os impactos econômicos da guerra, viu sua população rural enfrentar dificuldades crescentes, pois a expulsão dos imigrantes salvadorenhos não resolveu as questões estruturais de concentração de terras e pobreza. Além disso, a guerra teve um impacto significativo na política centro-americana, acentuando as rivalidades regionais e enfraquecendo a cooperação entre os países da América Central. A crise entre Honduras e El Salvador levou ao fechamento das fronteiras e ao rompimento de relações diplomáticas, o que dificultou o desenvolvimento de uma integração econômica e política entre os países da região. O conflito enfraqueceu o Mercado Comum Centro-Americano, um projeto que visava promover o desenvolvimento econômico através do comércio e da cooperação regional, mas que foi severamente afetado pela tensão entre os dois países. Esse isolamento contribuiu para a estagnação econômica da região e perpetuou o ciclo de instabilidade política. No longo prazo, as tensões que emergiram durante a Guerra do Futebol continuaram a influenciar a política e a economia de Honduras e El Salvador. A ausência de uma solução eficaz para as questões fundiárias e a falta de políticas de reforma agrária mantiveram a situação rural em uma constante crise. Além disso, o aumento da migração entre os dois países continuou, especialmente com a intensificação das dificuldades econômicas nos anos seguintes. Esse fluxo migratório contribuiu para a criação de comunidades transnacionais e a expansão de redes familiares entre os dois países, que em anos posteriores estariam fortemente conectadas pela emigração para os Estados Unidos. No início do século XXI, Honduras mergulhou em uma série de crises, que continuam a desafiar a estabilidade política e o desenvolvimento econômico do país. Um dos momentos mais decisivos foi o golpe de Estado de 2009, que depôs o presidente Manuel Zelaya e expôs as profundas divisões políticas e sociais existentes na nação. O golpe, que gerou condenação internacional e dividiu a opinião pública interna, deu origem a uma fase de instabilidade e polarização, que ainda ecoa na política hondurenha. Desde então, o país tem enfrentado uma combinação de desafios, que incluem corrupção endêmica, alta violência relacionada a gangues, e uma taxa elevada de pobreza, fatores que impulsionam uma grave crise migratória. O golpe de 2009 foi motivado pela tentativa de Zelaya de realizar uma consulta popular sobre uma reforma constitucional que seus opositores alegavam ser um passo em direção à sua reeleição, algo proibido pela Constituição de Honduras. As Forças Armadas, com o apoio do Congresso e do Poder Judiciário, depuseram o presidente e o enviaram para o exílio. A destituição de Zelaya gerou uma onda de protestos, repressão policial e crescente insatisfação social, abrindo espaço para uma política de confronto, e enfraquecendo a confiança pública nas instituições democráticas. O golpe revelou a fragilidade das instituições hondurenhas, que pareciam mais alinhadas aos interesses de elites políticas e econômicas, do que ao fortalecimento de uma democracia participativa e estável. Após a deposição de Zelaya, Honduras iniciou um período marcado por uma governança instável, enquanto tentava restaurar a normalidade democrática. No entanto, o país não conseguiu se livrar da corrupção estrutural, que se infiltrou nas esferas do governo, das forças de segurança e do sistema judicial. A corrupção em Honduras tem raízes profundas e afeta quase todos os níveis de governança, tornando o combate a esse problema um desafio constante. Escândalos envolvendo desvio de fundos públicos, enriquecimento ilícito e suborno entre funcionários do governo são comuns e minam a confiança da população. O caso mais notório foi o escândalo que envolveu o sistema de previdência social do país, onde milhões de dólares foram desviados, afetando diretamente os serviços de saúde e segurança social dos hondurenhos. A violência das gangues, em particular das maras, como a MS-13 e o Barrio 18, representa outro problema crítico para Honduras. Esses grupos operam em grande parte do território, principalmente nas áreas urbanas, onde praticam extorsão, tráfico de drogas e de pessoas. A violência imposta por essas gangues transforma o cotidiano de muitos hondurenhos em uma luta constante pela sobrevivência. O nível de violência é tão alto que Honduras é frequentemente classificada entre os países com maiores taxas de homicídio no mundo. O governo tem respondido com políticas de militarização e combate repressivo, mas em muitos casos,
Essas medidas apenas exacerbam a violência, sem endereçar as causas estruturais que favorecem a proliferação das gangues, como a pobreza, o desemprego e a falta de oportunidades para os jovens. A pobreza e a desigualdade também figuram entre os maiores desafios para Honduras no século XXI. Grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza, sem acesso a serviços básicos de saúde, educação e saneamento. A falta de políticas eficazes de distribuição de renda e de inclusão social mantém amplos setores da sociedade em condições de vulnerabilidade extrema. As áreas rurais são as mais afetadas, e muitos jovens veem a migração como a única alternativa viável para melhorar suas condições de vida. Essa realidade se reflete na significativa crise migratória, com milhares de hondurenhos arriscando suas vidas, em perigosas jornadas em direção aos Estados Unidos, em busca de segurança e de um futuro melhor. A crise migratória se intensificou com o aumento da repressão política e da violência nos anos subsequentes ao golpe de 2009. Honduras tornou-se um dos maiores exportadores de migrantes na América Central, com caravanas inteiras de pessoas, incluindo famílias inteiras e crianças desacompanhadas, tentando escapar das condições insustentáveis em seu país de origem. Essas caravanas são compostas por pessoas desesperadas para fugir da violência e da pobreza, e refletem a incapacidade do governo em garantir segurança e condições mínimas de vida. A questão migratória expõe ainda a falta de cooperação regional, e a necessidade de políticas internacionais, que abordem as causas da migração forçada na América Central. Além dos problemas internos, Honduras também enfrenta desafios ambientais que agravam a situação econômica e social. O país é vulnerável a desastres naturais, como furacões, que frequentemente atingem sua costa caribenha e causam danos devastadores. Em 2020, os furacões Eta e Iota deixaram uma trilha de destruição, afetando diretamente milhares de pessoas, e causando prejuízos significativos à infraestrutura e à agricultura. A recuperação desses desastres é lenta e dispendiosa, e o governo muitas vezes depende de ajuda internacional para lidar com as consequências, o que limita sua capacidade de investir em áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentável. As tentativas de promover uma agenda democrática e de direitos humanos em Honduras enfrentam grandes obstáculos. Organizações não governamentais e líderes comunitários que lutam por justiça social e transparência são frequentemente ameaçados ou assassinados, num ambiente de impunidade quase total. A ativista ambiental Berta Cáceres, assassinada em 2016, é um exemplo trágico do quão perigoso é defender direitos em Honduras. Sua morte expôs a vulnerabilidade de defensores dos direitos humanos e dos recursos naturais, especialmente em uma nação onde grandes corporações e interesses econômicos exercem influência significativa sobre o governo. O desenvolvimento econômico de Honduras é um tema complexo, marcado por avanços moderados e desafios estruturais, que refletem uma economia dependente de exportações primárias e vulnerável a choques externos. Ao longo das últimas décadas, o país buscou diversas estratégias para promover o crescimento e a modernização econômica, mas ainda enfrenta dificuldades em criar uma base sólida de desenvolvimento, que integre a maioria da população e melhore significativamente o padrão de vida. Fatores como a dependência de setores tradicionais, a escassez de infraestrutura, a corrupção e as limitações educacionais, têm dificultado os esforços para alcançar um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Historicamente, a economia hondurenha tem sido dominada pela agricultura e pela extração de recursos naturais. Durante grande parte do século XX, o setor agrícola, especialmente a produção de bananas e café, foi o principal motor econômico, o que resultou numa dependência significativa das exportações desses produtos. Essa dependência tornou o país vulnerável a flutuações nos preços internacionais e a catástrofes climáticas, que frequentemente atingem sua agricultura, especialmente em períodos de furacões e tempestades tropicais. O impacto da concentração econômica nas monoculturas pode ser visto na falta de diversificação, o que prejudicou o desenvolvimento de outras áreas industriais e tecnológicas. A entrada de companhias multinacionais, especialmente no setor agrícola, moldou a estrutura econômica de Honduras e teve impactos duradouros na sua trajetória de desenvolvimento.
Empresas como a United Fruit Company controlaram vastas áreas de terra, e exerceram uma influência significativa sobre o governo, contribuindo para que o país fosse conhecido como a República das Bananas. A dependência dessas companhias estrangeiras não apenas limitou a capacidade do governo em regular setores importantes da economia, como também deixou grande parte dos lucros do setor agrícola nas mãos de investidores internacionais, sem retornos significativos para o desenvolvimento de infraestrutura local e capital humano. Na tentativa de diversificar a economia, Honduras buscou, a partir das últimas décadas do século XX, atrair investimentos no setor de manufatura e nas maquiladoras, com foco em produtos têxteis e vestuário. Através da criação de zonas de processamento de exportação, o governo ofereceu incentivos fiscais e reduções tarifárias para atrair empresas estrangeiras, particularmente dos Estados Unidos. Esse setor emprega uma parcela significativa da força de trabalho, e representa uma fonte importante de divisas para o país. No entanto, as maquiladoras têm sido criticadas por oferecerem empregos de baixa qualificação e salários reduzidos, o que limita o impacto positivo no desenvolvimento humano e econômico de longo prazo. Além disso, a dependência desse setor torna o país vulnerável a mudanças nas políticas comerciais internacionais, como acordos tarifários e pressões por aumentos salariais em economias concorrentes. Nos últimos anos, Honduras tem buscado fortalecer o setor de turismo, como uma forma de impulsionar o desenvolvimento econômico e diversificar sua base de receitas. Destinos como as Ilhas da Bahia, que incluem Roatán, Utila e Guanarra, têm se tornado atrativos turísticos, especialmente para visitantes dos Estados Unidos e da Europa. O turismo gera empregos em setores variados, como hotelaria, transporte e alimentação, além de criar oportunidades de desenvolvimento para as comunidades locais. Contudo, a expansão do turismo enfrenta desafios, incluindo a necessidade de infraestrutura adequada e a preservação ambiental em áreas frágeis. A insegurança e a violência também afetam a percepção internacional de Honduras como destino turístico, o que pode limitar o crescimento do setor a longo prazo. A infraestrutura econômica de Honduras, um fator crucial para o desenvolvimento, ainda é precária, dificultando a expansão de setores produtivos e o crescimento sustentável. Estradas, redes elétricas e instalações portuárias carecem de investimentos consistentes, o que representa um gargalo tanto para o escoamento da produção agrícola quanto para o desenvolvimento industrial. Além disso, a falta de acesso confiável à energia e à água potável afeta negativamente as condições de vida e reduz a produtividade. Melhorias na infraestrutura são essenciais para atrair novos investimentos e permitir que a economia hondurenha se diversifique e se torne menos dependente das exportações tradicionais. Outro desafio para o desenvolvimento econômico de Honduras é a desigualdade social e a pobreza persistente. Embora o país tenha registrado avanços moderados no combate à pobreza extrema, uma grande parte da população continua a viver com baixos níveis de renda e acesso limitado a serviços básicos, como saúde e educação. Esse problema é exacerbado pela falta de oportunidades econômicas nas áreas rurais, o que contribui para a migração interna para os centros urbanos, e em muitos casos, para o êxodo de hondurenhos em busca de melhores condições de vida em outros países, especialmente nos Estados Unidos. A alta imigração causa uma fuga de cérebros, na qual jovens qualificados deixam o país, reduzindo o potencial de crescimento e inovação. A corrupção endêmica e a instabilidade política são entraves adicionais para o desenvolvimento de Honduras. Casos de corrupção têm afetado não apenas a confiança dos investidores estrangeiros, mas também a capacidade do governo de alocar recursos de maneira eficaz e implementar políticas de desenvolvimento econômico. Em vez de serem direcionados para áreas prioritárias, como infraestrutura, educação e saúde, os recursos públicos frequentemente são desviados para esquemas de enriquecimento ilícito. A corrupção também desestimula os empreendedores locais, que enfrentam burocracia e demandas de suborno para estabelecer e expandir negócios, prejudicando o crescimento do setor privado. Diante desses desafios, Honduras tem buscado apoio de instituições internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que têm oferecido financiamento e programas de assistência técnica. Esses programas visam promover a estabilidade macroeconômica e melhorar a governança, além de apoiar iniciativas em infraestrutura e desenvolvimento social.
No entanto, os programas de austeridade e as reformas exigidas por essas instituições, às vezes enfrentam resistência e geram críticas de que esses ajustes acabam por afetar os mais pobres. Além disso, a dependência de empréstimos internacionais pode agravar a dívida pública, criando um círculo vicioso de dependência financeira. Em termos de futuro, o desenvolvimento econômico de Honduras exige uma abordagem multidimensional e sustentável, que aborde tanto os desafios estruturais quanto as oportunidades de crescimento. Investimentos em educação e capacitação profissional são essenciais para criar uma força de trabalho qualificada e reduzir a dependência de empregos de baixa remuneração nas maquiladoras. Da mesma forma, uma maior aposta em energias renováveis, dada a abundância de recursos naturais, poderia não só diversificar a matriz energética, como também gerar empregos qualificados e promover o crescimento sustentável. Políticas que fomentem o empreendedorismo local e pequenas empresas são igualmente importantes para fortalecer a economia, especialmente nas áreas rurais, onde a falta de oportunidades é mais aguda. O desenvolvimento econômico de Honduras permanece marcado por desafios históricos e contemporâneos, que incluem a falta de diversificação econômica, desigualdade social, corrupção e infraestrutura inadequada. Embora o país tenha dado passos importantes em setores como manufatura e turismo, ainda precisa superar entraves estruturais para alcançar um desenvolvimento econômico verdadeiramente inclusivo e sustentável. A criação de uma base sólida que valorize o capital humano e incentive a inovação e o empreendedorismo será essencial para que Honduras construa um futuro próspero, com melhores condições de vida para toda a sua população. A arquitetura e a arte de Honduras refletem uma herança cultural rica e diversificada, moldada ao longo de séculos de influências indígenas, coloniais espanholas e contemporâneas. Desde os monumentos grandiosos da civilização maia, passando pelas igrejas e fortalezas do período colonial, até as manifestações modernas que exploram a identidade hondurenha, a arte e a arquitetura do país revelam uma evolução complexa, marcada por intercâmbios culturais e pela adaptação aos desafios históricos e geográficos locais. Compreender esses elementos é essencial para captar a essência do patrimônio cultural hondurenho, que combina tradição e inovação em formas distintas. A arquitetura pré-colombiana de Honduras encontra sua expressão mais notável em Copán, uma cidade-estado maia que floresceu entre os séculos IV e IX. Considerado um dos mais importantes centros políticos, religiosos e culturais do mundo maia, Copán se destaca por suas estelas e templos complexos, que incluem o famoso altar Que e a escadaria dos hieróglifos. Esses monumentos mostram a sofisticação arquitetônica e artística dos maias, que utilizavam técnicas avançadas de construção em pedra, e exibiam uma compreensão profunda de simbolismo e astronomia. As estelas de Copán, adornadas com figuras esculpidas de governantes e deuses, representam não apenas obras de arte visualmente impressionantes, mas também documentos históricos, preservando os registros da linhagem dos governantes e dos eventos importantes para a cidade. A escadaria dos hieróglifos, que é a maior coleção de inscrições maias esculpidas em pedra, também é uma obra-prima arquitetônica e artística, ilustrando a habilidade maia em integrar arte narrativa histórica. A influência espanhola trouxe consigo a arquitetura colonial, que transformou a paisagem urbana de Honduras a partir do século XVI. As cidades coloniais, como Comayagua e Tegucigalpa, foram fundadas com um estilo arquitetônico fortemente inspirado nas construções espanholas, caracterizado por igrejas, conventos e edifícios públicos construídos com alvenaria de pedra e adobe, paredes caiadas e telhados de cerâmica. A Catedral de Comayagua, uma das mais antigas do país, é um exemplo marcante desse estilo. Construída entre os séculos XVI e XVIII, essa catedral ostenta um campanário robusto e uma fachada detalhada, refletindo o barroco espanhol adaptado ao contexto local. A cidade de Comayagua, em particular, tornou-se um centro administrativo e religioso da colônia, e sua arquitetura reflete o papel central da Igreja Católica no controle social e na disseminação da cultura europeia. Além das igrejas, o período colonial também trouxe a construção de fortalezas e outros edifícios militares. A Fortaleza de San Fernando, em Omoa, construída no século XVIII, é um exemplo significativo.
Construída para proteger a costa caribenha dos ataques de piratas, a fortaleza tem uma estrutura maciça, com grossas paredes de pedra e um layout defensivo, que reflete as técnicas militares europeias da época. Essas construções eram funcionais e austéricas, projetadas para resistir a ataques e ao desgaste do clima tropical. A fortaleza ilustra a importância das defesas costeiras no período colonial e é um marco histórico, evidenciando as interações da colônia com o mundo exterior, e a necessidade de proteger os recursos econômicos da região. A transição do período colonial para o moderno trouxe uma nova era de desenvolvimento urbano e arquitetônico em Honduras. Com a independência e a formação de uma república, surgiram construções públicas e residenciais que misturavam influências neoclássicas e europeias modernas, com os materiais e o clima hondurenho. Os edifícios públicos, como o Palácio Nacional em Tegucigalpa, construído no início do século XX, são exemplos da arquitetura neoclássica, com colunas e frontões que remetem à imponência do poder do Estado. Esse estilo visava legitimar o novo governo independente e criar uma imagem de estabilidade e progresso, em um período em que Honduras tentava consolidar sua identidade nacional e seu sistema político. A arte visual hondurenha, embora menos conhecida internacionalmente, é igualmente rica e diversa. Ela começa com as tradições artísticas das culturas indígenas, especialmente dos maias, que utilizaram a escultura e a pintura para criar representações detalhadas de figuras religiosas, seres sobrenaturais e elementos da natureza. Durante o período colonial, a arte religiosa dominou, com esculturas e pinturas criadas para decorar igrejas e mosteiros. A maior parte dessas obras tinha a intenção de educar e evangelizar a população indígena e mestiça, incorporando simbolismos cristãos e elementos visuais da cultura europeia. A arte religiosa incluía pinturas de santos e cenas bíblicas, bem como esculturas de madeira policromada, que são ainda hoje preservadas em museus e igrejas. Nos séculos 20 e 21, a arte hondurenha evoluiu para refletir questões sociais e políticas do país, com artistas explorando temas como identidade, desigualdade e resistência cultural. O muralismo ganhou força como um movimento artístico, com murais públicos que abordam temas da história e da realidade hondurenha. Artistas como José Antônio Velázquez, que é frequentemente referido como o primeiro primitivista da América Latina, trouxeram uma nova perspectiva à arte hondurenha. Suas obras retratam a vida cotidiana e as paisagens do país de uma maneira detalhada e colorida, enfatizando as tradições e o modo de vida do povo rural. Velázquez influenciou uma geração de artistas que procuraram capturar a essência de Honduras em suas obras, representando tanto a beleza natural quanto os desafios sociais. Mais recentemente, o desenvolvimento de galerias de arte, centros culturais e exposições de artistas contemporâneos, reflete o desejo de Honduras de estabelecer uma identidade artística no cenário global. Artistas contemporâneos hondurenhos trabalham em uma variedade de mídias, incluindo a escultura, a pintura e a instalação, muitas vezes abordando temas de crítica social e ambiental. O crescimento da arte urbana, particularmente o grafite, também se destaca como um movimento que reflete as preocupações da juventude hondurenha com questões como a violência, a corrupção e a injustiça social. Em cidades como Tegucigalpa e São Pedro Sula, murais e grafites tornam-se cada vez mais comuns, expressando a resistência cultural e a voz das comunidades marginalizadas. A arquitetura moderna em Honduras reflete uma tentativa de integrar o passado com o presente, usando técnicas de construção que incorporam os materiais locais e as condições climáticas. Edifícios modernos de Tegucigalpa e São Pedro Sula, como centros comerciais, bancos e edifícios residenciais, mostram um estilo arquitetônico funcionalista e contemporâneo, muitas vezes influenciado pelo internacionalismo e pelo modernismo. No entanto, o uso de materiais como vidro e aço, adaptados às condições locais, demonstra uma preocupação crescente com a sustentabilidade e a adequação ao ambiente tropical. Arquitetos contemporâneos procuram criar uma arquitetura que seja não apenas funcional, mas também sustentável e culturalmente relevante. A música e a dança em Honduras constituem uma parte essencial do patrimônio cultural e expressam a identidade multifacetada do país. Estas manifestações são um reflexo de sua diversidade étnica e histórica, incorporando elementos indígenas, africanos e europeus.
Através de ritmos e danças populares, o povo hondurenho celebra suas raízes, e ao mesmo tempo, adapta-se aos ritmos contemporâneos, mantendo viva uma tradição rica em significados sociais e espirituais. A música tradicional hondurenha é amplamente influenciada pelas culturas indígenas e africanas. Os povos indígenas, como os Lencas e Xortis, historicamente utilizavam música e dança em cerimônias religiosas e rituais comunitários. Instrumentos como flautas de bambu, tambores e maracas eram comuns e criavam sons que representavam as forças da natureza e os elementos espirituais em que esses povos acreditavam. A herança africana, por sua vez, é mais evidente na costa caribenha, onde a população garífuna preserva tradições rítmicas trazidas por seus ancestrais. A música garífuna é caracterizada pelo uso intenso de tambores, especialmente os tambores primeiro e segundo, que criam ritmos complexos e enérgicos. Esses ritmos são acompanhados por cantos e danças que abordam temas de resistência, sobrevivência e celebração da vida, constituindo um patrimônio imaterial reconhecido pela Unesco. A punta, um dos estilos mais icônicos da cultura garífuna, é uma dança vibrante e acelerada, na qual os dançarinos movem seus quadris em sincronia com os tambores, simbolizando a conexão entre os vivos e os ancestrais. A música hondurenha também é fortemente marcada pela influência espanhola, especialmente durante o período colonial, quando a Igreja Católica usava música para evangelizar as populações indígenas. O estilo musical parranda, que é tocado com guitarras e tambores, mostra essa fusão de influências, misturando elementos indígenas com ritmos e melodias trazidos da Espanha. Esse gênero é comum em festas comunitárias e eventos religiosos, e suas letras frequentemente abordam temas de devoção religiosa e celebração familiar, refletindo a importância da religião e da comunidade na sociedade hondurenha. No século XX, a música de Honduras começou a incorporar influências internacionais, especialmente os gêneros populares da América Latina e do Caribe, como a salsa, o merengue, o reggae e o reggaeton. A globalização trouxe um fluxo constante de estilos musicais e técnicas modernas, com as quais os músicos hondurenhos têm experimentado, resultando em uma mistura de gêneros que reflete a modernidade. A banda, por exemplo, que inclui trompetes, trombones e tambores, tornou-se popular em festivais e celebrações locais, fundindo estilos regionais e internacionais para criar uma experiência sonora única. O ritmo cúmbia, de origem colombiana, também foi adotado e adaptado ao estilo hondurenho, com letras em espanhol e um toque local que mistura instrumentos modernos e tradicionais. Esse gênero é frequentemente tocado em festas e é amplamente dançado em festivais, mostrando a interação entre a cultura popular de Honduras e as tendências latino-americanas. As festas populares e religiosas em Honduras frequentemente envolvem música e dança, e muitos desses eventos são centrados em celebrações dos santos padroeiros e festas tradicionais. A Semana Santa, em especial, é um momento em que as comunidades se reúnem para realizar procissões e encenações religiosas, que muitas vezes incluem danças e músicas tradicionais como forma de expressão de fé e devoção. Durante o Carnaval de La Ceiba, um dos maiores e mais conhecidos festivais de Honduras, a cidade se enche de músicos e dançarinos que apresentam uma variedade de gêneros, desde a música folclórica tradicional até os sons contemporâneos do reggaeton e da salsa. Este carnaval é uma plataforma de exibição para a diversidade musical do país e atrai visitantes nacionais e internacionais. A música hondurenha também é marcada pela figura do trovador, ou trovador catracho, que é um cantor popular que utiliza violão e narra histórias, geralmente em tom de humor ou crítica social, muitas vezes comentando a realidade política e econômica de Honduras. Esses trovadores têm uma longa tradição de utilizar a música como uma forma de resistência e conscientização social, sendo uma maneira eficaz de alcançar o povo e expressar sentimentos coletivos sobre questões sociais e políticas. Durante o período de agitação política no final do século XX e início do XXI, a música de trovador ganhou destaque como meio de protesto e como voz dos desfavorecidos. Honduras também conta com músicos e bandas contemporâneas que exploram uma variedade de gêneros, como rock, pop e jazz. Esses artistas, como Polache e Caóticos, têm um apelo popular, especialmente entre os jovens, e trazem um olhar moderno à música nacional. Muitos desses artistas incorporam elementos tradicionais em suas músicas, misturando letras em espanhol com temas culturais e sociais de Honduras.
Essa fusão de estilos é um reflexo da nova geração de músicos hondurenhos, que busca preservar suas raízes culturais enquanto se conecta com audiências globais. Artistas como Guilhermo Anderson, que é conhecido por sua música influenciada por ritmos garífunas e temas de consciência ambiental, têm contribuído para ampliar a visibilidade da música hondurenha internacionalmente. As danças tradicionais em Honduras, além da punta, incluem o mapala e a soca, que são danças de origem africana praticadas principalmente na costa norte. A soca é uma dança social e festiva, enquanto o mapala é caracterizado por movimentos intensos e rápidos, geralmente acompanhados por tambores e instrumentos de percussão, que refletem a energia e a resistência da cultura africana em Honduras. Na região ocidental e central, danças como o Torito Pinto são populares, especialmente durante festas de santos padroeiros. Essa dança é uma representação simbólica da lida com o touro, e celebra as atividades agrícolas e a vida rural. Além de ser uma dança festiva, o Torito Pinto carrega elementos de sátira e celebração, representando o humor e a resiliência da população rural hondurenha. A dança moderna em Honduras tem ganhado cada vez mais espaço, especialmente entre os jovens nas áreas urbanas. Com a influência da cultura pop e da dança de rua, como o breakdance e o hip hop, os jovens têm utilizado esses estilos para se expressar, formando grupos de dança em cidades como Tegucigalpa e San Pedro Sula. Esses grupos de dança urbana participam de competições locais e internacionais, representando uma nova faceta da expressão cultural hondurenha, que reflete as influências globais na juventude e a adaptação dessas formas para expressar as realidades sociais locais. A música e a dança em Honduras são expressões culturais ricas e variadas, que refletem a diversidade e a complexidade da identidade hondurenha. Desde as raízes indígenas e africanas até as influências modernas e internacionais, essas manifestações artísticas demonstram como o povo hondurenho preserva sua herança cultural e adapta novos estilos, criando um mosaico cultural que representa as várias histórias e vozes do país. As tradições musicais e de dança de Honduras continuam a evoluir, mostrando como a cultura permanece vibrante e conectada, enquanto honra o passado e se adapta às mudanças do presente. Honduras tem sido o berço de personalidades notáveis que se destacaram em diversas áreas, enriquecendo a cultura nacional e conquistando reconhecimento internacional. No campo das artes e da literatura, a nação é representada por figuras como o pintor e escultor José Antônio Velázquez e o poeta Roberto Sosa, cujas obras trouxeram visibilidade à realidade social e cultural hondurenha. A escritora e ativista feminista Amanda Castro e o cineasta Hispano Durón têm desempenhado papéis importantes na promoção da cultura e na luta por mudanças sociais. Cada um desses indivíduos contribuiu de maneira singular para a expressão artística e a reflexão crítica sobre a identidade nacional. José Antônio Velázquez é amplamente considerado o pai da pintura primitivista na América Latina, e uma das figuras mais emblemáticas da arte hondurenha. Velázquez nasceu na pequena cidade de Caridade, mas foi em San Antônio de Oriente que ele encontrou o cenário perfeito para suas obras. Seu trabalho se destacou por retratar cenas cotidianas e paisagens rurais com um realismo intuitivo, conhecido como primitivismo, que o tornou único na época. Velázquez dedicava-se a pintar com detalhes meticulosos as construções, as vestimentas e as atividades cotidianas da vida camponesa, criando uma representação fiel e poética da cultura rural hondurenha. Ele capturava as cores vibrantes e a arquitetura colonial de vilarejos como San Antônio, estabelecendo um diálogo visual entre a tradição e a modernidade. Suas pinturas são marcadas pela ausência de perspectiva formal e pelo uso de cores fortes, características que mais tarde influenciaram o desenvolvimento de uma estética nacional em Honduras. A obra de Velázquez foi exibida internacionalmente e é considerada um patrimônio artístico de grande valor, pois reflete a essência da vida hondurenha e a beleza de suas paisagens e habitantes. Roberto Sosa, um dos mais importantes poetas hondurenhos, deu voz aos marginalizados e se tornou um símbolo de resistência literária. Nascido em Ouro, Sosa viveu em um período marcado pela desigualdade social e pela repressão, o que influenciou profundamente sua obra. Sua poesia é caracterizada pela denúncia das injustiças sociais, pela empatia com os pobres e pela defesa dos direitos humanos. Em sua obra mais conhecida, Los Pobres, Sosa utiliza uma linguagem simples, mas poderosa,
para expressar a dor e a dignidade dos desfavorecidos, tornando-se uma voz para aqueles que eram historicamente silenciados. Sua poesia teve um impacto significativo, chegando a ser traduzida para várias línguas e publicada em diversos países, o que contribuiu para sua relevância internacional. Sosa também foi um acadêmico e crítico literário, influenciando gerações de escritores em Honduras e na América Latina. Seu trabalho o levou a ganhar o Prêmio Adonais de Poesia e o Prêmio Casa de las Américas, consolidando sua posição como um dos poetas mais respeitados do continente. Amanda Castro, uma escritora, ensaísta e ativista feminista, é uma das intelectuais contemporâneas mais proeminentes de Honduras. Nascida em Tegucigalpa, Castro dedicou sua carreira à literatura e à luta pelos direitos das mulheres, abordando temas como identidade, gênero e opressão social. Em seus textos, ela frequentemente questiona as normas patriarcais e denuncia a violência de gênero e a desigualdade social, promovendo uma reflexão crítica sobre a condição das mulheres na sociedade hondurenha. Castro publicou diversos ensaios e artigos em revistas e antologias nacionais e internacionais, estabelecendo-se como uma voz poderosa na literatura e no ativismo. Ela também é uma das fundadoras do movimento feminista em Honduras, e contribuiu para a criação de espaços de discussão e ação em prol dos direitos das mulheres. Seu trabalho é considerado pioneiro, especialmente em um país onde o machismo e a violência de gênero ainda representam grandes desafios sociais. Amanda Castro não apenas representa a resistência e a resiliência femininas, mas também inspira uma nova geração de mulheres a se expressarem e a lutarem por seus direitos. Hispano Durón, um cineasta contemporâneo, tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento do cinema em Honduras e na promoção de uma identidade cultural através das telas. Nascido em uma época em que a produção cinematográfica hondurenha era escassa, Durón desafiou as barreiras estruturais e se destacou com suas narrativas que exploram a realidade social do país. Seu trabalho cinematográfico, marcado por um forte comprometimento com a representação da vida hondurenha e das complexidades culturais da América Central, aborda temas que vão desde questões de gênero até a exploração da violência e da desigualdade. Durón produziu e dirigiu filmes como Anita, La Caçadora de Insectos, uma obra que recebeu aclamação internacional e foi apresentada em festivais ao redor do mundo. Sua abordagem cinematográfica mistura o realismo com uma estética cuidadosa, criando filmes que não apenas entretêm, mas também promovem a reflexão e a conscientização sobre a realidade hondurenha. Durón é considerado um pioneiro do cinema hondurenho, e seu trabalho contribui para o reconhecimento do cinema nacional como uma ferramenta de expressão e transformação social. Honduras é um país que sintetiza a complexidade e a riqueza histórica da América Latina, carregando consigo as marcas de um passado ancestral, colonial e moderno que moldaram sua identidade nacional. Desde os primeiros habitantes nômades que atravessaram suas terras há milhares de anos, até o florescimento da civilização maia em Copán, o território hondurenho foi palco de profundas transformações culturais e sociais. A chegada dos colonizadores espanhóis no início do século XVI marcou o início de uma era de exploração e mestiçagem, que deu origem a uma sociedade profundamente diversa e marcada por desafios estruturais. Honduras, ao longo de sua história, tem enfrentado questões como instabilidade política, desigualdade social e dependência econômica de forças externas, o que frequentemente dificultou o pleno desenvolvimento de seu potencial. A história hondurenha é uma narrativa de resiliência. Apesar dos impactos devastadores da colonização, como a exploração das populações indígenas e o saque de recursos naturais, o país conseguiu preservar elementos significativos de sua herança cultural, que se manifestam nas tradições indígenas, na arquitetura colonial e nas práticas artísticas contemporâneas. A civilização maia, especialmente representada em Copán, continua a ser uma fonte de orgulho nacional, atraindo a atenção do mundo para as realizações intelectuais e arquitetônicas dos antigos habitantes de Honduras. A mestiçagem, embora inicialmente um produto de opressão, resultou em uma identidade cultural única, que combina elementos indígenas, africanos e europeus, enriquecendo a nação com uma diversidade linguística, culinária e artística. No entanto, a trajetória de Honduras também revela as dificuldades de uma nação em busca de estabilidade e prosperidade. A era das companhias bananeiras, que transformou o país em uma república das bananas, exemplifica os efeitos devastadores da interferência estrangeira em sua economia e política.
A exploração econômica por empresas estrangeiras não apenas concentrou riquezas em mãos externas, mas também perpetuou desigualdades internas e limitou a capacidade de desenvolvimento autônomo do país. Esse padrão de dependência econômica continuou ao longo do século XX e XXI, em meio a crises políticas, golpes de Estado e desafios econômicos que mantiveram Honduras como uma das nações mais pobres da região. No cenário contemporâneo, Honduras enfrenta uma série de desafios que colocam à prova sua capacidade de superar as adversidades históricas. A pobreza extrema, a corrupção endêmica e a violência associada às gangues continuam a assolar o país, levando a uma significativa crise migratória. Milhares de hondurenhos deixam o país anualmente em busca de melhores condições de vida, sobretudo nos Estados Unidos, evidenciando as dificuldades estruturais que ainda precisam ser resolvidas. Além disso, as mudanças climáticas têm tido um impacto severo em Honduras, frequentemente atingida por furacões e enchentes devastadoras, que agravam ainda mais as condições de vida da população rural e urbana. Apesar disso, a população hondurenha demonstra uma notável capacidade de adaptação e esperança no futuro. Movimentos sociais, organizações não governamentais e esforços comunitários têm desempenhado um papel crucial na busca por mudanças significativas. A juventude hondurenha, em particular, vem se destacando como uma força motriz em iniciativas de empreendedorismo, educação e ativismo social, mostrando que mesmo em meio a adversidades, há um desejo inabalável de construir um país mais justo e próspero. Honduras é um país de contrastes. De um lado, carrega as cicatrizes de séculos de exploração e instabilidade, mas de outro, possui uma herança cultural rica e uma população resiliente que continua a lutar por dias melhores. O desafio de Honduras no século XXI é consolidar uma democracia funcional, diversificar sua economia e garantir oportunidades equitativas para todos os seus cidadãos. Para alcançar isso, será necessário enfrentar questões estruturais, como a desigualdade e a corrupção, ao mesmo tempo em que se valoriza e se preserva a identidade cultural única do país. Assim, Honduras poderá transformar seu potencial histórico e cultural em um motor de desenvolvimento sustentável, garantindo um futuro mais promissor para as gerações vindouras. A história de Honduras é, portanto, uma lembrança de que os desafios podem ser superados com determinação, e que mesmo as nações mais humildes possuem a capacidade de alcançar grandeza quando fortalecidas por sua cultura, seu povo e sua fé no futuro. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.